aí, beberes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo com a Bragato. Quero já agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, tanto aqui na TV Capital, canal 9.1, quanto no nosso canal do YouTube. Então, se você estiver assistindo a gente pelo canal do YouTube, já curte, comenta, compartilha, vai lá no nosso Instagram. E é isso, gente. O programa de hoje está cheio de música, fé e superação. E hoje nós estamos recebendo aqui o William Matos, dos Os Bênçãos. Os Bênçãos, estamos aqui, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso, né? Tenho ouvido muito aí falar de vocês. E é uma honra estar aqui com você, conversar, bater um papo, né, beberes? Já peguei, já. Já pegou. William, que prazer receber você aqui, para você compartilhar um pouco do seu testemunho, da sua história. Com certeza. Uma história de muita superação, Muita muita superação, fé. meu Deus do céu. E nada melhor do que começar o programa já conhecendo um pouquinho mais do William. Conta pra gente, William, quem é você? Como que você conheceu Jesus? Eu tô louca pra saber e acredito que a galera de casa também. Bom, eu sou o William, cuiabano de Chapecruz, nasci aqui, perrateado até hoje. É nada. Eu tenho uma história muito linda, né? Minhas avós eram da Assembleia de Deus, né? Então eu cresci no berço evangélico, um lado da minha avó, e o outro lado da minha outra avó já era do bate-pé. Aí eu ficava... Então eu cresci nesse meio Pezinho termo. lá, pezinho cá. Um pé lá, um pé aqui, não decidia o que iria ser. Na minha adolescência, 12, 13 anos, comecei a tocar nas bandas da noite, tocava bateria, né? Primeira percussão. Primeira coisa que a criança quer tocar é bateria. Quer fazer barulho nas latas da mãe lá. Então, comecei tocando bateria nas bandas da noite. E ali começou a minha vida, na noite, né? Fora da igreja. E fui tocando, achando que seria só festa, né? E acabou que eu conheci coisas ruins lá fora. Comecei a viciar em drogas. Estou resumindo, né? Não posso entrar em detalhes, mas com meio da adolescência, dos 14 anos, já comecei a fumar, a beber, a usar droga. Então foi muito difícil. E isso fez com que minha família se afastasse de mim um pouco, porque eu estava muito embalado nisso aí. E eu compartilho isso com os jovens porque tem muita gente que nasce na igreja e quer ter uma experiência lá fora. Como que é lá fora? Fica perguntando pra mim, William, como que é lá fora? Eu falo, nem queira conhecer, cara. Lá, se o cara não tiver um coração firme em Deus, o cara se desvia. Então foi isso que aconteceu. Eu cresci num lar cristão, mas acabei se desviando, com 14 anos, até meus 20 anos. A minha conversão foi assim, foi uma estratégia de Deus, eu acho. Eu tocava nas bandas de swingueira, né, banda de carnaval, tocava guitarra, né, na minha adolescência. E tinha um amigo meu, que era da banda, um grupo de dança, de homens, Axé Recruta. Tipo dança de academia. Ele dava aula de academia e tal. E ele se converteu primeiro que eu, o André. E ele foi pra igreja, na Igreja Batista Central de Várzea Grande. Ele se converteu, tipo, 1 ano antes de mim. 2, 3 anos por aí. E ele começou a ter uma ideia de ter uma banda lá dentro da igreja, só que ele precisava de um vocalista. E eu só tocava guitarra, longe disso. Aí ele falou, William, eu quero ser guitarrista de uma banda, mas eu preciso que você me ensine a tocar. Eu falei, eu vou ensinar. Aí ele ia dia de quarta-feira lá em casa, porque a banda que eu tocava na noite tinha show de quinta a domingo. Não parava, então? Não parava, a agenda lotadíssima, e eu não tinha nem espaço para ir para a igreja, não tinha tempo. E ele ia quarta-feira de tarde para me ensinar ele ficava falando de Jesus para mim. William, Jesus do caminho, a verdade, a vida. Eu falei, cara, não quero saber de igreja. Ele falou, não é de igreja, é de Jesus. Eu falei, não quero saber de ninguém, Tô de boa, meu parceiro. É um coração de pedra, né? A gente é coração de pedra, o Espírito Santo que coloca um coração de carne que faz a gente reconhecer. E ele, no meu pé, igual uma praga. Aí eu falei, cara, se você ficar vindo aqui falar de Deus pra mim, eu não vou te ensinar mais, porque eu não cobrava nada, né? Aí, ele falou, quero te levar pro encontro com Deus, vou fazer uma célula na sua casa. Minha mãe até aceitava fazer célula lá. Só que a galera da igreja entrava na porta da frente, eu pulava o muro e vazava. Mentira. Eu corria, sério, cara. Eu corri da célula, cara. Falei, não quero saber de crente, não, tá doido. Porque eu achava que igreja, assim, porque eu sempre morei na frente da Assembleia, né? Em congregacionais de bairro. Aí eu não via nada diferente. Eu achava que igreja é aquilo coisa chata. Tipo assim, todo mundo nem batia palma, nada. Mas quando eu conheci mesmo, cara, eu falei, rapaz, igreja é coisa de louco. O negócio é diferente, é diferente. O manto aqui é diferente. Então, aí surgiu um convite pra mim pro encontro com Deus. Era uma sexta, sábado e domingo. Só que como eu tinha agenda lotada, eu falava pra ele, não, tem agenda. Só que ele ficava me monitorando no Facebook pra ver que dia que eu não tinha agenda. Aí caiu certinho.
Eu só tinha agenda na quinta e no domingo. Sexta e sábado não tinha. Ele falou, cara, você vai pro encontro com Deus. Aí eu falei, tem que dar uma desculpa, cara. Falei, não tem dinheiro. Não, eu já paguei. Eu não tenho chinelo. Já tenho chinelo. Eu não tenho roupa. Eu comprei roupa pra você. Cara, não tem pra onde correr. Eu queria inventar várias desculpas pra mim não ir pra esse encontro. Aí falei, beleza. O cão vai me dar outra estratégia, certeza, né? Porque eu pensava assim, eu não quero, eu tenho que fazer de tudo pra mim não ir nesse encontro. Eu não quero saber de igreja. Aí, numa sexta-feira, o dia que foi um encontro, cedinho, vazei pro bar pra beber. Fiquei o dia inteiro bebendo. Aí ele me ligou, tô indo buscar você. Falei, cara, já tô bêbado, não vai virar não. Ele, você vai como você está aí agora. Falei, eu duvido. Coloquei um cigarro bem aqui. Falei, ele vai vir aqui, eu vou estar doidão mesmo. E os caras levou pro encontro, cara. Levou. Daquele jeito. 2011, final de 2011. Ele levou pro encontro. Cheguei lá, rapaz... Que coisa de doido. Tinha uns ônibus esperando assim, ó. E eu lembro, cara, sabe aquele filme do Pestinha? Sei. Quando ele tava no orfanato? Uhum. Aí quando ele sai do orfanato, um monte de balão. Foi desse jeito, a minha família inteira tava na frente da igreja esperando. Se ele entrar no ônibus, fogos de artifício pra todo lado, que esse cara vai voltar transformado. E foi assim, todos meus parentes lá, e olhando a janela do ônibus assim, povo, na frente da igreja, um monte de gente. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo alguma coisa espiritual aqui que eu não tô sabendo. A galera tava comemorando que eu tava indo pro encontro. Sem saber se eu ia voltar transformado ou não. Mas a galera já comemorava. Porque o André falava assim lá na igreja, ó. Se esse cara quis converter, o cão tá lascado na mão dele. Falou assim, né? Porque eu era doido. Só dizia que eu tô aqui. Só que eu era doido lá fora. Sou mais doido aqui agora também. Sou igual você. Doido. Eu gosto disso. Aí fui pro encontro com Deus. Lá comecei a ouvir algumas músicas do Thales, né? Eu lembro que eu ouvi aquela... Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Aquela música foi rasgando meu coração de uma forma que eu nunca tinha chorado, assim, como homem. Cara, o homem vai chorar. Eu comecei a chorar de lágrimas, assim. E foi acontecendo as coisas, cara. Na sexta-feira à noite, no sábado, foi ouvindo a palavra. Aí no domingo de tarde, antes de a gente voltar pra igreja, né? Que nossos familiares iam estar esperando a gente. Um pastor chegou em mim e falou, quero conversar com você. Senta aqui. Aí ele sentou, eu nem sabia o nome dele. Ele não me conhecia. Ele orou, colocou a mão na minha cabeça, começou a orar por mim assim. Minha vista ficou tudo branca. E Deus começou a falar pra mim tudo que eu tô vivendo hoje. Falou, vou te dar uma obra em suas mãos. Você vai compor canções que vai rodar a terra. E vou te dar um novo dom. Que era cantar, que eu nunca cantei na igreja. Em lugar nenhum nunca cantei. Só tocava bateria, guitarra, percussão. E ele falou isso, né? Ele prometeu isso lá. Falei, cara, esse cara não me conhece, o que ele tá falando, né? Mas depois de muito tempo que eu fui ver, que era Deus que tava falando comigo naquele momento. Falou que ia dar CD pra mim, que eu ia viajar em outros lugares pra gravar o CD. Falei, não, eu gravo CD aqui no Daniel, aqui no... Mas eu fui lá pra Bahia, eu gravei os 2 CD lá. 2013, 2015. E o ministério começou em 2012. No final de 2012, né? Eu já tinha convertido. Aí quando eu cheguei na igreja, quando eu converti, falei, André, aquela banda que você tá falando lá. Pois é, aquela banda lá, você é o vocalista. Meu Deus do céu. Olha o mistério. Ele ia lá em casa me ensinar ele a tocar guitarra numa banda que eu seria o vocalista e eu não sabia. Então ele fez tudo, Deus fez tudo isso, cara. A gente fala, né? Meu Deus, como que é que falam? Propósito, né? Não, o senso de humor de Deus, cara. Sim, cara. Ele prepara as coisas muito doidas, eu não entendo. Cara, como que ele fez isso? Eu imagino até hoje, cara, ele fez o cara lá em casa pra me ensinar ele a tocar guitarra. E eu não era vocalista. Aí eu vou na igreja, o cara fala, você é o vocalista da banda. Falei, prova pra mim. Deus falou que você vai ser o vocalista da banda, por isso que eu fui atrás de você. E acabou que comecei a compor músicas ali, né? Falei, mas cara, eu só sei tocar swingueira. E ele falou, e você vai tocar isso na igreja? Percussão? Falei, vai. Falei, pô, vai bater em mim aqui dentro. Aí ele começou a mostrar, o irmão Lázaro. Aí tem uma banda Átrios do Rei, lá da Bahia, que já fazia esse ritmo, esse movimento na Bahia era muito forte. As marchas para Jesus em Salvador, coisa era de louco. Um monte de trio elétrico atrás do outro, tocando só swingueira, que a gente fala de louvadeira, né? No meio cristão é swingueira com louvor. Louvadeira. Então foi intitulado assim no Brasil inteiro. Cada estado tem uma banda dessa. Nós somos a única aqui do Mato Grosso. E, cara, foi muito massa. No começo a gente apanhou muito, mas agora
Galera do Sapatinho de Fogo tá tudo rodando com nós. Não, e como foi pra vocês o início, assim, o primeiro show, a primeira ministração? Como que isso aconteceu? Porque, né, Deus já foi preparando tudo, mas como que foi seu coração pra sua primeira entrega, assim, de ministração mesmo? Cara, na Você verdade... falou, Senhor, o que eu faço que eu vou agora? O que fazer, eu né? falo? A gente tava ensaiando muito, né? Aí rolou umas conversas nos bastidores, que vinha uma banda que ia usar percussão nas igrejas. Aí alguma galera abraçou, outra já começou a julgar. O povo da macumba, tá vindo aí. Falei, não é isso não. Tá repreendido, cara, Jesus, vai quebrando. Jesus. Tem macumba aqui não. Aí, aí na primeira ministração nossa foi na igreja, foi na Adna, se não me engano, Igreja Assembleia de Deus, Nova Dimensão, lá no CPA, que era a igreja dos 2 percussionistas meus que tocavam na época. Foi lá o lançamento. Cara, falei, e agora? Ninguém vai ouvir nós aqui, mano. Lotou a igreja, cara. Lotou o povo de outras igrejas. Foi lá por curiosidade, pra querer saber. Quando eles viram que não tinha nada de oba-oba, batucado, porque era palavra. As músicas minhas é tudo baseado na palavra. Tem versículos cantados ali. Se você escutar, você vai estar na igreja uma hora escutando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai lembrar de mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem muitas canções assim. Então a galera falou: rapaz, esse cara não é barulho, não. Os caras ministra mesmo, cabelo do povo aí, demônio sai, tchau. E dali começou os convites, cara. A galera de outras igrejas começou a chamar a gente, cara, vem tocar na minha igreja, vem tocar. E, rapaz, acabou que não tinha mais nem agenda mais. E a gente não cobrava nada, nem gasolina. Só tinha um carro na banda e tinha 12. Aí indo de moto, de ônibus, a gente andava. No começo foi difícil, eu prestava instrumento dos outros. Mas, cara, Deus abençoou. Com apenas um ano de ministério, a gente surgiu em 2012, com um ano de ministério a gente já gravou o primeiro CD. E foi muito bacana. Não sei se... uma coisa que eu vou contar assim, cara, que você vai falar que é coisa de louco. Quando eu tocava na noite, eu tocava swingueira. Sim. Eu fui tocar num show lá em Rosário. Você lembra aquela banda Os Bambas? Da Bahia? Já ouvi falar. Ô, Manuela. Cara, todo mundo ouviu isso. Todo mundo. Eles eram muito estourados. Eles estavam tocando no mesmo show que eu. Eles tocaram primeiro, aí depois minha banda ia tocar depois dele. O que aconteceu? Eles desceram do palco, vieram pra Cuiabá, de ônibus. Aí eu subi, toquei guitarra, entrei na van. Aí veio o road da banda com uma guitarra na mão. Olha o mistério. Pega esse mistério aqui. Veio com guitarra na mão. Falou: William, você esqueceu sua guitarra lá. Eu falei: não, minha guitarra tá aqui. Eu tava dentro da van. Não, sua guitarra tá lá. Quando ele me deu, era a guitarra dos caras, dos Bambas. Esqueceram. O road esqueceu atrás do cubo. Meu Deus. Aí o meu road pegou a guitarra e trouxe pra mim. Falei: e agora? O que eu vou fazer com essa guitarra aqui, velho? Os caras da Bahia, velho, os caras nem conhecem eu. Eu era doido pra conversar com eles, cara. Mandar mensagem no Twitter, no Orkut, nada. Eles não me atendiam. Porque é estourado, né? Os caras iam no Jô Soares. Né? Não tinha aquele contato, não né? Não tinha aquele contato. Os caras lotavam a Climatic aqui com 50 mil pessoas no circuito de Axé e Swingueira. Então, assim, era uma experiência incrível chegar perto deles e não conseguia. Aí levei essa guitarra pra casa. 3 horas da manhã, cheguei lá, correndo dentro do quarto. Meu pai: o que está acontecendo? O que você tá escondendo aí? Falei: não, eu tô com uma guitarra aqui. Os caras esqueceu lá. Rapaz, vai devolver. Falei: vai devolver onde? Os caras moram da Bahia. Não, vai devolver. Aí fiquei sabendo que ele estava hospedado lá em Várzea Grande, num hotel. No outro dia, fui lá com a guitarra. Fui lá no hotel, bati lá na recepção. Quero falar com alguém dos Bambas. Aí desceu o produtor. Quando os caras viram com a guitarra, ele não acreditou. Falou: cara, como que alguém tem coragem de devolver a guitarra, né? O cara é muito honesto. Ele falou: quando você quer ir? Quando você quer pra devolver essa guitarra? Falei: não quero nada não, só quero tirar uma foto com os caras aí. Aí mandou descer todo mundo, o Rubinho, o Plinelson Silva, o tecladista dos Bambas. Ele que é produtor musical. O que aconteceu? Quando ele desceu, ele achou tão louvável isso que eu vi, porque a guitarra valia uns 6 mil reais, velho. Era uma Epiphone. Não, e a guitarra deles, pô, uma sabe? história, tem uma história. Gravou da Altos DVD ali. Então ele falou, esse produtor chegou em mim: ô, mano, que bom, né, que você tem um coração honesto e tal. O que eu posso fazer por você? Falei: cara, no momento, nada, não quero dinheiro, não quero nada, só gosto de vocês, né? Curto muito vocês. Falou: faz o seguinte, eu tenho um estúdio lá na Bahia, o dia que precisar gravar um CD seu, você fala comigo, nós vamos gravar. E isso era em 2008. Olha só. Eu converti em 2012, comecei o projeto dos Bambas, e nessa época aí que os caras me encontrou comigo no hotel, todo mundo me liberou no Facebook, porque eu tinha mandado a solicitação. Você vira amigo, aí os ali, caras: best friend. quem que é você aqui? Todo mundo. Rubinho, Prinelson, Tom Lima, todo mundo me liberou no Facebook, comecei a ser amigo deles. Comecei uma amizade. Aí tá, passou 7 anos depois, converti, fui pra igreja e comecei a postar as coisas da banda Os Bênçãos já. Nem sem CD, sem nada. Comecei a postar. Esse cara me chamou, velho, depois de 7 anos. O produtor. Produtor. Ô, mano,
tô vendo que você tá com uma banda aí de swingueiro na igreja. Eu falei, tô, cara. Você não lembra a promessa que eu fiz pra você, pô? Mentira. Falei, como assim, mano? Mentira, Que promessa véi. é essa? Até eu tinha esquecido. Porque quando eu me converti, todos os vícios que eu tinha no mundo apagou da minha mente. Porque eu tinha vício de cigarro, apagou. Eu tinha vício de falar palavrão, apagou. De bebida, apagou tudo. Então até isso foi. Eu não queria saber de nada lá no mundo. Mas eu lembrava quem era ele. Eu prometi pra você que eu ia te ajudar no CD, né? Falei, cara, mas já passou 7 anos. Não, mas agora é a hora de você fazer o CD. Falei, e aí, o que eu preciso? Faz o seguinte, só arruma uma ajuda de custo de R$2.000. 2.000 pra gravar 12 faixas? Você não vai achar lugar nenhum aqui. Não acha. É uma faixa 2.000, uma só. Isso contando com a sorte. Com a sorte. E tem que pagar produtor por fora, músico por fora. Rapaz, uma música hoje aqui, você gasta R$5.000. Fora a liberação. É, dependendo. Aí ele falou, eu te prometi, eu vou cumprir. Falei, cara, o que eu preciso? Junta R$2.000 aí. E eu sem trabalhar, porque eu tinha convertido, eu não tinha largado estudo, eu não tinha profissão, não tinha nada, eu só vivia da noite. E eu sem trabalhar naquele momento ali, dava aula de percussão na igreja, de bateria, pra me sustentar. E ali no começo da minha conversão, 1 ano, né, de convertido, falei, e agora onde eu vou arrumar esses 2.000, né? Nem o salário mínimo, eu não tinha como arrumar 2.000. Aí Deus deu uma estratégia. Faz salgado e vende na igreja. Aí eu falei, minha mãe, faz um salgadinho vendendo na igreja. Só que a quantidade de salgado que ela fez, pra vender no domingo, ia dar apenas uns R$200 no máximo, né? Só que eu falei, cara, eu nunca vou juntar R$2.000 vendendo só domingo e se o povo comprar. Aí foi um ato de fé. Ele falou, William, junta R$2.000, compra sua passagem e vem aqui pra casa em Salvador, que você vai ficar na minha casa, não precisa nem pagar hotel. Eu falei, cara, pra mim tava fácil, mas pra quem não trabalhava, difícil. Aí o que aconteceu? Fui lá vender o salgado na igreja pra levantar o dinheiro pra gravar o CD. E todo mundo já sabia desse propósito, o pessoal da igreja. Aí eu vendi do salgado. Só que Deus usou um monte de gente que tava ali pra visualizar a estratégia que ele tava fazendo comigo. Ele deu um passo igual Deus abriu o mar. Deus abriu o mar, não pegou o povo no colo e levou. Não, vou abrir o mar e você vai andar. E foi assim que aconteceu. Ele deu uma estratégia de eu vender salgado, mas eu não ia ganhar naquele salgado. Eu ia ganhar no povo que tava vendo eu vendendo. Cê é louco, Cara, chegou uns amigos do meu pai, velho. O Marcos Greco. Todo podcast que eu vou, eu falo desse cara. O Marcos Greco chegou em mim de lado. Vem aqui, varão. Falei, o que foi? Vou te dar um negócio aqui, mas você não fala pra Joyce, a esposa dele. Não fala pra ela, cara. Deu R$500. Pá. Chegou o Lauro, outro amigo. Toma aqui, cara. R$500. Rapaz, juntei os 3.000 ali. Naquele dia ali. Pá, juntei os 3.000. Comprei a passagem. Salvador. Aí eu lá. Pra mim, já, olha a experiência. E sua família toda te apoiando. Todo mundo me apoiando, mas não sabia que eu ia conseguir esse dinheiro, né? Porque minha mãe é muito humilde, meu pai também, tudo pobre, e não tinha como pagar pra mim ir. Só que Deus abençoou as pessoas pra ir. Aí, cara, cheguei na Bahia. Falei, e agora, mano? E eu já tava muito feliz, que eu tava na casa do tecladista dos Bamba, que eu gostava muito quando tava lá fora, né? Conheci todas as músicas dele. Falei, cara, é uma vitória pra mim estar aqui. Eu já tinha todas as músicas prontas e tal. Aí tá, comecei a gravar CD, 15 dias lá. 14 dias que eu tava lá, tava eu mais duas pessoas da banda. Nós tava Ele morava numa casa. É tipo um quarto desse aqui era o estúdio e o quarto dele dormia era ali, naquela porta. Nós tava ali dentro do quarto, assistindo o Jogo do Brasil, um domingo de tarde. Nós ia embora no outro dia, na segunda, pra Cuiabá. Eu escutei um barulho, um cara chamando. Ô, Prinelso, que era o nome do cara. Eu olhei pros caras assim e falei, irmão, sabe que voz é essa aí? Os caras, quem? Do Rubinho, vocalista dos Bamba. Que eu nunca consegui chegar perto do cara, nunca na minha vida. É a voz do Rubinho. Eu falei, cara, para de viajar, cara, você tá tão fascinado nesse cara. Os caras falando pra mim, né? Depois de tanto tempo ainda não esqueceu. Cara, eu não esqueci desse cara. A voz dele eu lembro, como ele fala, como ele canta, eu sei. Inclusive a técnica vocal que eu uso hoje, do vibrato, eu peguei tudo dele, cara. De referência. De referência dele. Desde aquela época. Aí, eu falei, é o cara. E o Prinelso tava mixando o CD, já tava pronto, já tinha gravado tudo. Mixando, ele não ouviu o cara falando. Aí eu falei, ô, Prinelso, tem um cara chamando você aí na frente. Aí ele olhou pra mim rindo assim, ó. Vai lá ver quem é. Rapaz, meu coração começou a tremer. Eu falei, esse cara preparou isso pra mim, cara. Abri a porta, velho, era o Rubinho. Ele falou, e aí, William? Cara, passou tudo na minha cabeça, tudo que eu sofri lá atrás. Aí veio aquele filme, eu peguei a guitarra dos caras, eu vi a guitarra, o cara me deu CD, aí de repente, Rubinho na minha frente. Falei, e aí, cara? E comecei a tremer todinho, os caras começaram a chorar, os caras da banda estavam comigo, começaram a chorar, cara, não acredito, eu tô chorando por você, cara. Porque...
Você fala desse cara o tempo todo, né? E porque no avião eu falava assim, cara, nem pra não encontrar Rubinho lá. Eu falei, capaz, né, cara? O cara com a agenda lotada vai lá te ver. Acabou que foi. E chegou lá. Falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu não sabia o que perguntar. Não sabia nem por onde começar, porque eu gostava muito deles, né? Sim. Aí ele... Fiquei sabendo que você tá gravando CD aí. Falei, tô, cara. Deixa eu ouvir. Ele colocou o fone e ouviu todas as faixas. Ficou quase 40 minutos ouvindo tudo. Ele deu play assim, quero essa aqui. Falei, quer essa aí? Como assim? Eu quero gravar. Cara. Ele gravou uma música comigo, romântica, velho. Chamado Vou Esperar em Deus. Depois você ouve, cara. Depois vocês estão em casa, ouve. Os Bênçãos e Rubinho, Vou Esperar em Deus. Você vai ver o que esse cara fez comigo, velho. Ele detonou eu. Bênção de Deus, princesa dos meus sonhos, do jeito que eu imaginei. Cara, muito linda essa música, muito linda. É música pra você usar na época de namorado, aniversário, de Fica casamento. a dica, tá, gente? Se tiver um varão aí, quiser Vou Esperar em Deus. Os Bênçãos e Rubinho. Cara, vocês vão amar essa música. E acabou que eu gravei a música e voltei de lá pra cá. Falei, cara, olha como que Deus é, velho. Tudo ele preparou, tudo, cara. Cara, sabe o que eu acho mais fascinante? Tudo isso por causa de um coração bom. Um coração. Cara, você tem noção que sua vida mudou por causa do seu coração? Muito, cara. O que você falou aqui no começo me impactou muito, né? Que você era um coração de pedra e Deus fez um coração de carne. Isso. Cara, você tem noção que por um ato... Eu tenho uma pessoa que sempre fala pra mim que quando a gente honra, a gente também é honrado. Cara, sim, com certeza. Você tá doido. Eu sou prova disso, que as coisas acontecem, né? E o ministério começou assim, cara, 2013, né? 2012, 2013. Começou a andar. Aí a galera já pedindo mais música. Aí em 2015, já tava 2 anos rodando o mesmo CD, né? Várias músicas já sendo cantadas nas igrejas. E a galera pedindo. Aí eu recebi uma ligação do Plinelson de novo. Falei, o que esse cara quer, né? Ele, mano, aquele CD que você gravou comigo em 2013, umas 5 bandas do seu estilo gravou comigo porque escutou o seu CD. E eu quero te honrar de novo. Falei, mano, eu não aguento mais. Não é possível. Tem muita benção. Não é possível que vocês estão andando tanta benção. Entra na fila que tem muita benção chegando, eu não tô conseguindo pegar tudo. Então, entra na fila. Aí, o que aconteceu? Esse Plinelson, quando eu fui gravar o primeiro CD, ele morava no Engenho Velho de Brotas, era uma favela lá. Aí, em 2015, ele comprou o estúdio da Ivete Sangalo lá em Pituba. Que era só... Quem mora lá é só Xande da Harmonia, Léo Santana. Só os caras grandes moram nesse condomínio lá. Ele comprou esse estúdio, e já era o Pro Tools HD, era muitas coisas novas. Falou, William, hoje pra gravar um CD aqui é 30 mil. Mas porque você indicou aí pros seus amigos aí, levanta 4 mil aí, pô. 4 mil você vem. Tipo assim, eu já tava andando, já tava trabalhando. Falei, cara, vou tirar do meu salário aqui 50 por mês, aí vou ver se vai dar. Não ia dar nunca, né? Aí nós fomos tocar no Retiro. Isso era em 2015. Ele falou, junta o dinheiro e vem. Beleza, mesmo sistema, ficar na casa dele. Falei, e agora? E como a gente, naquela época, era só por oferta, o que o pastor quiser dar, a gente ia. A gente pegou 5 agendas de viagem, o pastor pagou a van, toda a equipe e dava dinheiro. E nós tínhamos um produtor chamado Paulo. Aí tá, nem mexi com o dinheiro, nada. Ele que sabia quanto que o cara ia dar. Nós nunca recebemos pra tocar. Aí, no quarto dia, no meio da agenda, assim, eu mostrei a passagem aérea pros guris dentro da van. Os caras, o que é isso aí? Foi a passagem que eu vou pra Bahia quando nós chegar das agendas. Os caras, e aí, o dinheiro? Deus proverá. Eu já tava com a passagem comprada, sem ter dinheiro, sem ter nada. Só café. Só café. Falei aqui, ó, minha passagem tá aqui. Por isso que fala que crente é louco, viu, gente? Nós vimos cara, pela pele, literalmente. Sou doido. E era, acho que dia 14 era o último evento, dia 15 eu ia pra Bahia. Eu ia voltar na terça-feira, quarta-feira eu ia vazar pra lá. Porque até ia ter acabado o carnaval lá também, tava tudo parado. Rapaz, fui dentro da van, mostrei a passagem pros caras. Na época, aquele check-in desse tamanho, né? Hoje em dia a passagem aqui. Agora, aquela época, aí os caras, cara, onde vai ter o dinheiro? Aí tocamos. Fizemos 5 eventos, viajamos. Quando nós voltamos, chegamos lá em casa para descarregar o instrumento, o meu produtor começou a contar em cima da mesa, assim, até as moedas. Até as moedas que o povo deu, contou, assim, ó. 4 mil reais certinho que Deus tinha levantado para nós. Rapaz, falei, cara, sabe por que eu uso isso, Isa? Que quando a pessoa fala assim, cara, isso não é de Deus. Eu lembro tudinho que Deus fez, eu falo, você tá falando bobagem. Porque só eu sei o quanto é de Deus. O tanto que Deus moveu
pra esse ministério estar onde tá, pra gravar um CD, o tanto que Deus moveu, só eu sei o tanto que eu sofri. Hoje em dia a pessoa chegar, botar dentro da minha cara e falar, isso não é de Deus não, isso é só barulho. Eu tô fazendo esse barulho faz 14 anos já que eu tô fazendo esse barulho. E vou fazer muito mais. E foi por causa desse barulho que Deus te levantou para esse tempo. Deus, com certeza. Eu costumo dizer assim, William, que as pessoas acham que Deus é receita de bolo. Que do mesmo jeito que ele vai fazer com você, ele vai fazer comigo, vai fazer com o Lucas. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. E Deus tem um jeito muito específico de trabalhar na vida de cada pessoa. Eu fico pensando assim, na vida de tantos jovens que você teve a oportunidade de ministrar. Você tem noção de quantas vidas você ajudou a transformar através do seu louvor? Cara, eu tenho vários testemunhos desse. Vou contar só 2 impactantes, assim, que impactou minha vida. Quando eu me converti, eu não tinha, igual eu falei, eu não tinha profissão. E eu não ficava parado. Falei, eu não vou esperar cair do céu, nada, né? Vou trabalhar pra Deus. Aí ia eu e um amigo meu, Douglas, lá da IBN Cristo Rei, ele é vocalista lá, cantor, e o Gessé Oliver. Nós, os 3, vagando. Não tinha emprego, nós tava vivendo da obra. Toda quarta-feira a gente ia lá pra Praça Ipiranga, levava uma caixinha de som, uma bateria e um violão, nós ficávamos ministrando ali. Aí, várias vezes, nós ganhamos um patrocínio de uma padaria que dava pão, 60 pães pra nós, né? Aí nós levávamos os pães lá pra Praça Ipiranga, com os refrigerantes, e dava pros moradores de rua que tava ali. Aí, numa dessa ministração, comecei a cantar lá, uma música do Thales lá, Rádio Outra Vez. Me molha, me lava, me ensina, me inspira a de ir. E um cara veio até mim. Lembro o nome dele até hoje, Rony. Ele veio, descalço, tudo sujo, mora na rua. Ele falou, ô irmão, o chão tá muito quente, você me dá seu tênis? Eu falei, dou, pô, toma aqui meu tênis. Tirei, fiquei só de meia, né? Tava muito quente, era 4 horas da tarde, assim, Praça Ipiranga ali na praça. E o sol rachando. Sol rachando, e ele... Aí, falei, Gessé, pega o violão aí, quero conversar com esse cara. Eu falei, mano, você quer ficar aqui vivendo essa vida até quando? Ele, cara, eu pretendi até hoje, eu quero mudar de vida hoje. Você pode me ajudar? Eu falei, posso. Levei ele num centro de recuperação, Paraíso, lá no Manso, até hoje tem, né? Liguei pro seu Alonso, porque toda segunda eu ia lá fazer louvor pros internos lá, dependente químico. E lá não entrava nada lá, não entra... Tem um centro de recuperação que tem na cidade, que pode entrar bebida, cerveja, para os caras não ficarem loucos lá dentro. Só que lá não podia entrar, não. Ou você vai, ou você não vai. Aí eu falei com o seu Alonso, tô levando um rapaz aí, você cuida dele pra mim? Cuido. Porque era uma mensalidade de 1.200. Falei, não tem como pagar, seu Alonso. Falei, não, pode deixar, que é indicação sua, você vem aqui toda segunda nos ajudar, pode mandar ele que nós vamos cuidar dele. Aí comprei o sabonete, levei ele lá. Beleza. Passou um ano depois, todo final de semana, os parentes dos internos iam lá pra fazer o louvor e confraternizar com eles. E eu tinha parado de ir lá na segunda-feira, fiquei muito tempo sem ir lá, que eu já tava fazendo outras coisas, comecei a trabalhar, não tinha mais tempo de ir lá. Passou um ano, recebi uma ligação. É o William? Eu falei, é. Ô, William, você lembra de mim? Eu falei, quem? Rony? Rony? Da onde? Você me levou lá no centro de recuperação. Eu falei, e aí, cara, você tá com o celular? Tipo assim, já fiquei impressionado, ele tá com o celular. E não vendeu. Não vendeu o celular, então ele tá... Essa eu peguei. Não vendeu o celular, então ele tá bem. Falei, cara, o celular é seu? Eu falei, ainda me perguntei, o celular é seu ou você pegou de alguém? Não, peguei seu número aqui com o seu Alonso. Eu queria que você viesse aqui em casa. Em casa? Ele morava na rua, como assim em casa? Mandou localização, um WhatsApp. Falei, WhatsApp? Meu Deus do céu, tá melhor que eu, cara. Aí fui na casa dele. Ele tava morando lá em Cuiabá, ele já foi embora. Fui lá na casa dele, lá. Falei, cara, onde esse cara mora? Será que mora debaixo da ponte, alguma coisa, né? Porque ele morava na rua, cara, morava na rua. Cheguei lá, burro de uma casona, carro na garagem, ele de social. Cara, o semblante dele mudou. Falei, você não é o cara que eu levei pra lá. Falou, sou eu, eu lembro até hoje. Você lembra que eu pedi seu tênis? Você me deu? Falei, mano, eu comecei a chorar. Eu tinha uma Pop 100, uma popinha. E eu não tinha, nem eu tava prosperando naquela época. O cara prosperou mais que eu. E eu fiquei feliz pra caramba, não fiquei com inveja, fiquei feliz. Falei, cara, mano, uma palavra que eu lancei na vida desse cara. Os parentes que iam lá visitar os caras, foi uma mulher lá solteira. Essa mulher, uma advogada, casou com ele. Mentira. Mudou a vida do cara, mano. Mudou a vida do cara. E ele falava a história pra ela. Ela falou, você tem que conhecer esse cara. Ele não queria ligar pra mim, ele tinha vergonha de ligar pra mim, entendeu? Falei, cara, você me impactou agora, você deu um combustível agora na minha fé que você não tem noção. Porque é algo que eu tava fazendo ali sem...
Tipo assim, sem pretensão nenhuma, né? De repente você aceitou e o cara transformou. Agora tá morando em Floripa lá. Rapaz, o cara tá bem, mano. Você tá Tá doido. bem. Aí outra experiência que eu tive foi na Marcha pra Jesus em 2022, que a gente tava puxando o trio aqui no centro. Cara, na Praça Piranga de novo aconteceu. O Rony, conheci ele lá e aconteceu outra coisa na Praça Piranga. Nós tava passando com o trio ali, tinha 50 mil pessoas ali, tinha um monte de trio elétrico, tinha o Valdomiro tava lá também, tava um monte de galera lá. E nós era o primeiro trio. Aí vinha nós, uma multidão de gente, mais um trio, multidão, mais um trio, multidão, aí vinha do Valdomiro, mais uma multidão. Cara, imperdível. Aí tinha um rapaz ali esperando um ônibus ali na Praça Ipiranga que travou. O trânsito travou, porque nós tava passando, e ele tava esperando o ônibus. No momento que eu passei ali, o trio deu uma parada bem ali naquela cruzada que tem ali. E o pastor falou, ora aí, ministra aí. Comecei a ministrar uma canção lá. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Ela pra... Cara, esse cara entrou no meio do comboio do povo lá. Entrou e foi embora. Beleza. Ele me contou depois. Aí, 2 dias depois da marcha, eu fui ver no Instagram da banda, tava uma mensagem travada lá, né? Que fica lá no escondido. Na caixinha lá. É, na caixinha. Ele falou, mandou um texto, irmão, quero te contar algo que aconteceu. Ontem eu tava esperando um ônibus pra mim ir lá pro Sérgio Mota me jogar. E você passou com o trio lá e eu comecei a seguir a galera e aceitei Jesus lá no Climate lá, não sei se tava. Falei, mano, falei pro Fábio Sena que tava fazendo o evento, falei, mano, tudo que você passou de ruim nessa marcha, que você sofreu, foi por causa desse cara aí, velho. Uma vida foi salva, o cara tava com depressão, tinha perdido a família dele, ele ia se jogar lá no Sérgio Mota. Ele só tava esperando um ônibus, só que o trio atrapalhou ele. Cara E a mensagem do entrou. céu. Cara, é coisa assim de louco, velho. Por isso que quando as pessoas na internet às vezes falam mal de nós, quer criticar, fala, mano, manda esse cara viver o que eu vivi, velho. Eu tô vivendo o extraordinário de Deus, velho. O sobrenatural de Deus eu tô vivendo. As vidas que estão vindo através de nós, isso aí que eu fico impactado, cara. É isso. Eu acho que... Ai, gente. Não vai chorar, senão eu vou parar esse trem. É porque, assim, eu vejo essas coisas que Deus faz, cara, por uma vida, velho. Minha vida. Por uma vida. Valeu mais que tudo. Tem uma missionária que eu amo de paixão e ela sempre fala, uma vida pra Deus tem muito valor. Sim, tem muito. Então, assim, as pessoas elas tinham que olhar com mais carinho. Tinha. Os ministérios que têm Sim. sido levantados nesse tempo, O né? que eu falo, a galera precisa parar de ouvir a música nossa e ouvir a nosso testemunho, a nossa vida. O que a gente é fora do palco, atrás do palco, o que a gente é. Porque o verdadeiro cristão é fora da igreja. Exato. Né? Porque às vezes tá uma pessoa lá dentro da igreja, não xinga, não fala nada, mas fora da igreja ele fala tudo. Então, eu queria que essas pessoas tivessem um carinho de escutar, assistir os podcasts que a gente vai, né? Porque cara vê que eu conto a mesma história em todo lugar, porque aconteceu e eu vou falar. Então, a partir do momento que a pessoa parar de ver o artista no palco ali, cheio de iluminação, cheio de jogo de fumaça, e ver a vida do cara, por que ele tá ali. Porque ali no palco a gente tá só celebrando o que Deus fez, né? Não tá ali pra querer ir além daquilo ali. Não, nós estamos só celebrando. Inclusive, eu vou fazer uma nova abertura de telão que eu vou falar só isso. Não viemos aqui só pra cantar. Estamos aqui pra celebrar o que Deus já fez na cruz por nós. Então, eu tô ali pra só entregar ele, né? E porque muita gente, assim, realmente, tem ministério que surge pelo dinheiro e fama. Já no foco disso. Cara, eu jamais pensei nisso. Jamais, em fama, em dinheiro, não, nunca. Eu falo para os crentes, gente, a igreja não é uma coisa que vai te transformar, vou ficar rico se eu servir a Deus. Não. A pessoa é rica dentro da igreja através do seu trabalho. Deus não prometeu riqueza, que você vai ficar rico sem fazer nada aqui, ó. Ficar aqui em casa, aqui, esperar. O maná vai cair. Vai cair o telhado da sua casa se não trocar. Cheio de goteira. Então, eu falo assim, gente, vai converter? Beleza, já vou bater o papo. Você vai sofrer. Você vai passar por um deserto. Eu passei por um deserto. Que deserto que eu passei? Eu não tinha me preparado lá fora. Eu larguei meus estudos, não tinha emprego. O que aconteceu? Fui pra igreja, parei de tocar. Passei fome. Passei necessidade em casa, que eu morava sozinho. Então, eu tive que aguentar a onda. E até nesse momento que eu passei necessidade em casa, vinha a galera oferecendo dinheiro pra me tocar no carnaval. Eu falei, não vou. Vou esperar. Então, eu passei esse deserto pra Deus falar, não, esse cara tá preparado. Agora eu vou abençoar. Agora, a chave da minha vida virou totalmente.
E outra coisa também, William, que eu vejo, assim, esse coração disponível. É isso que eu tenho visto que Deus tem buscado nesse novo tempo, sabe? Corações disponíveis. Eu sempre gosto de falar assim, que tem gente que arrota a santidade, mas não adianta você falar tanto de santidade quando um cara pede um tênis, você não dá. Você não dá, pô. Alguém pede a mão pra você, uma mão ajuda, e você não falar nem um bom dia. Não, você rejeitar um abraço de um cara que tá sujo, suado, você vai rejeitar. Cara, vai abraçar aqui, o povo vai tomar banho e pronto. Entendeu? Agora o cara fala, não chego perto. Cara, isso não é evangelho. Igual, assim, eu falei, né? Eu sempre falo, na verdade, sobre isso aqui. Que esse podcast eu trouxe porque eu gosto de falar sobre os testemunhos. Porque eu sei o que eu passei também, sabe? Então, eu sei o que Deus fez. E eu acredito muito, William, que o testemunho salva, que o testemunho cura e que ele liberta. Não porque a gente merece, mas porque é o que Deus fez. É e quando Deus fala, cara... Esquece. Esquece. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas sacrificar é o quê, Isabela? Quando você não obedece aquilo que Deus está te falando, cara, você sacrifica o mais importante da sua vida. A presença dele. A presença dele. É Cara, negociável, né? É negociável. E, cara, já pensou se você não tivesse ido naquele retiro, tido aquele coração? Você não ia viver metade disso aí. Nunca. E hoje, assim, cara, falando em financeiro, eu não estudava, larguei o estudo por causa da música. Hoje eu voltei a estudar, já me formei 2 anos atrás, hoje eu tenho minha empresa de marketing. E eu falo hoje assim, eu vi, eu acho que 90% do meu ministério. 90%. Porque hoje Deus abriu a porta, a gente tá tocando em desenvolvendo prefeitura, estamos viajando bastante. Então hoje eu consigo cuidar da minha família dentro de casa. Eu tenho um bebezinho, recém-nascido com 8 meses. Oh, meu Deus. Eu tenho um de 8 anos e um de 8 meses. Eu tenho 2 guri. E eu cuido dele, cara. Fica falando, Deus, imagina, cara, se eu tivesse na noitada aí, eu não ia estar vivendo isso, não. Eu tá vendo meu filho crescer do meu lado. Final de semana eu viajo, a mulher fica com ele. Aí eu volto pra cá, tá todo mundo me esperando. Cara, coisa linda demais, cara. Hoje quem tava lá fora, que me acompanha até hoje, fala, cara, o que você tem? O que você fez? Os caras acham que tem alguém com dinheiro atrás, né? Foi dinheiro nosso aqui, ó. Aqui o meu bolso aqui, ó. Meu joelhinho, né? Não ora não, pra ver. Não ora não, porque as coisas de Deus, o tempo de Deus é diferente do que tem lá fora. Às vezes eu toquei 10 anos numa banda lá, não tenho um CD. Eu, 2 anos de banda, já tenho 2 CD. Gravei 2 CD, inúmeros clipes. Cara, deixa eu contar pra você a história do nosso primeiro clipe, você não vai acreditar, cara. Pois eu quero saber agora. Esse aqui você vai me guardar pra você pro resto da vida. Isso aqui foi um ato de fé. Eu, voltando da Bahia, do primeiro CD de 2013, voltei pro CD, pá, só que antes de ter o CD, a galera já cantava nossa música na igreja, porque eu cantava. Por isso que eu falo, quem tem ministério, você que tem ministério, que tem música, né, própria, cante suas músicas na igreja. Canta uma música do Fernandinho, uma sua. Uma da Gabriela Rocha, uma sua. Uma hora vai impactar. Eu falo isso. Por que vocês são referência? Porque nós tocamos nossa música, né? Qual música que os Benção toca? Aquela barquinha, eu vou pra glória, né? Posso pular na presença do Senhor. O povo conhece. E nós já tocava, e a galera já sabia. Aí quando nós gravamos um CD, chegou um amigo meu que tem um produtor de vídeo, Thiago. Falou, William, quero te dar um clipe de presente. Falei, cara, que benção, cara. Tô sendo muito abençoado. Mas vai ter que arrumar um avião. Falei, irmão, como assim, cara? Arrumar um avião? Não, arruma um avião que eu vou te dar um clipe. Falei, mas faz eu pagar o clipe, né? Não vou arrumar um avião, cara. Não tem nem carro, não tem nada. Tem uma motinha, uma Pop 100 aí, documento atrasado, fugindo de blitz, você quer que eu arrume um avião? Falei, tá bom. Deus nunca falhou, não vai falhar agora. Coloquei no Facebook. Gente, preciso de um avião emprestado pra me gravar um clipe. Rapaz, 300 comentários rindo da minha cara. Minha irmã no direct. Apaga que tá feio. Apaga que dá tempo. Não dá tempo, não. Tem print, tem compartilhamento. O povo falando, cara, como que esse cara é louco pedindo um avião? Só que a estratégia de Deus é diferente, né? Uma amiga minha, que não é da igreja, Ellen, viu o post, tirou o print e mandou pro tio dela. O tio dela é o quê? Dono do hangar. Ela falou, tio, olha esse louco aí. E ele não era da igreja também, é o seu Wilson. Eterno seu Wilson, ele já morreu já há muito tempo. Ele olhou, que cara audacioso, né? Pediu um avião emprestado no Facebook, que cara é muito doido. E o povo ria, meus parentes, esse cara tá ficando doido. Aí ela falou, William, mandei o seu print pro meu tio e ele quer te conhecer agora, era no sábado de tarde. Eu falei, eu vou. Onde que ele tá? No hangar. Hangar? Onde fica...
Já vou preparado. Acho que é mistério, acho que é mistério. Vou com o celular 100% carregado, porque eu vou zoar da galera agora, hein? E eu com a motinha bem... estourando. Cheguei lá. Até então, eu cheguei no hangar, não tava vendo nada de avião. Só vi um escritório, assim. Ele falou, entra aqui. No escritório, eu vi umas fotos dele de avião na mesa, assim. Falei, cara, cadê o avião desse velho, cara? Esse velho tá me enganando. Mas ela não falou que ia acontecer, né? Ela não falou nada. Falou, meu tio quer conhecer você. Depois que eu descobri que ele tava no hangar, quando ele mandou a localização, eu fui. Aí tá. Cheguei lá, o celular dele, cara, você que postou isso? Eu falei, foi. Aí ele falando assim, cara, eu já vi muito povo falar de fé na Bíblia. Mas, assim, na minha frente eu nunca vi. O povo testar a fé, assim, em público, eu nunca vi ninguém falar, né? O que você fez aí é a mesma coisa que você chegar num caixão, levanta aí, morto. É a mesma coisa. Eu tava crendo naquilo que eu não tava vendo, que eu não conseguia ver. E eu fui pedir. Ele falou, cara, você pediu um avião emprestado. Eu falei, pedi. Mas você vai longe? Eu falei, não, pô, é só ficar parado. Então vem aqui. Aí ele abriu uma porta, pá, 10 aviões. Escolhe qual que você quer. Eu falei, qual que eu quero? Primeiro, vamos fazer um vídeo aqui, né? Todo mundo aqui rindo na minha cara. Aí, cara, ele falou, pode ir gravar o avião. Escolher o avião que você quer aí. Aí eu falei, fiz um vídeo. E aí, galera do Facebook, beleza? Você acha que crente não tem fé? Aí, ó, escolhe aí qual avião. Rapaz do céu. Foi igual que vocês comentam a mesma quantidade que você comentou no meu post. Aí fala, rapaz, como que você arrumou esse avião? Eu falei, Deus, velho. Se tem fé como Abraão, Deus arrumou. Aí, cara, arrumei a galera, gravou o primeiro clipe, chamado Vou Pra Glória. Depois vocês assistem no YouTube aí, coloca aí, Os Bênçãos, Vou Pra Glória. Você vai ver o aviãozão lá atrás de nós e a banda na frente. Gravamos através disso. Um ato de fé. Que você tiver também fé, você vai conseguir. Caraca! É muito sobrenatural, velho. Muito, cara, muito, cara. Confiar em Deus é muito louco, muito, né, William? Cara, muito, mano. William, você já teve uma experiência assim? Tipo, você falou várias experiências ali, né, que você teve com pessoas, mas de você estar no altar ou no palco, assim, você olhar pra pessoa e falar, eu preciso ir lá agora. Tipo, sabe, no meio da ministração na igreja ou numa marcha, tipo, tocando numa swingueira louca lá, uma louvadeira louca, tipo, preciso ir lá. Ou você já teve algo parecido? Cara, eu tive uma experiência, não com os bênçãos, mas ministrando na igreja que eu frequentava. Era um culto de libertação na quinta, eu ia fazer o louvor e ia vir a palavra. Cara, comecei a ministrar, velho. Deus começou a mandar poder pra dentro da igreja. Aí entrou um mendigo dentro da igreja, cara de rua, a galera meio que segurando ele pra não ir lá no altar. Eu falei, deixa ele vir aqui agora. Deixa ele vir. Ele veio assim, comecei a abraçar ele. Falei, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Sua vida vai ser transformada como transformou a minha. Cara, a igreja começou a rodar. Eu lembro, eu tenho anotado na minha agenda até hoje a data. Tipo assim, que quando eu vou no culto, eu anoto a palavra e vou pra me estudar em casa. Tava escrito assim, o dia que não teve pregação. Tá escrito lá. Não teve pregação, só teve louvor. Eu falando em língua, falando com o povo. Cara, aquele dia foi um dia mais top da minha vida. Que era a véspera dos retiros de carnaval. Então, eu tava vindo jejuar uns 10 dias que eu tava fazendo jejum por propósito dos retiros. Aí, cara, aconteceu isso aí. Os caras que me ajudou, que deu dinheiro pra gravar isso aí, falou, cara, você tá preparado pros retiros, né? Eu falei, rapaz, eu descer fogo do céu aí, velho. Foi o dia mais impactante da minha vida, assim, que Deus... Tipo, não teve palavra, era só louvor e mensagem na vida do povo, profetizando. Cara, foi top demais, mano. Aquele dia lá foi benção. E você realmente acha que a música mudou sua vida, né? Muito, cara. Mudou minha vida. Nesse processo de conversão que você passou ali, né? Da swingueira pra louvadeira. Existiu uma música... Eu sei que você falou ali do Thales Roberto, mas existiu alguma música em específico que fez o seu coração, além daquela que você ouviu no retiro, que você ouvia assim no secreto com Deus, que mudou seu coração, que te fez escrever outras canções baseado naquilo que você estava vivendo com Deus no secreto através de uma canção? Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte. A minha festa estava tão vazia de sorriso. Quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. Essa música. Uma história escrita pelos dedos de Deus. Essa foi minha história.
Essa música eu canto até hoje, em toda a administração que a gente faz. Eu falo, eu quero cantar música, porque eu conto meu testemunho, isso que você tá ouvindo. Depois vem com essa música, a galera começa a lembrar tudo que passei. Minha história de tristeza, minha história de alegria, né? Fome, agora bonança, tristeza, alegria. E começou tudo, cara. Essa música aí foi impactante, velho. O Thales Roberto, cara, quando eu achei ele no aeroporto, eu falei, cara... Você é motivo de muita gente estar na igreja, cara. Deus usou muito sua vida, cara. Muito, muito mesmo, cara. Mas muito bom, cara. Essa música aí é... E assim, eu vejo assim, né? Quando a gente abre o coração pra Deus... Ah. Não tem base, cara. Não tem base. Você pode tentar fugir, né? Tentar fugir não tem como, cara. Pega essa dica, tá, gente, com o William. O William tentou fugir, tentou fumar um cigarro, tentou beber. Não, tentei de tudo, o povo levou assim mesmo. Mas quando Deus pega... Ele pega de uma vez. Pega de uma vez, cara. Não adianta você querer correr. Todo mundo tem um tempo, cara. Todo mundo tem seu tempo de viver lá fora, né? De certas pessoas que já nascem na igreja. Mas nós que vivemos lá fora é por um período só. Tenho certeza que um dia todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Salvador. Não tem jeito, não tem como correr. Os macumbeiros vão se prostrar. Todo mundo idolatria vai se prostrar, porque só tem um Salvador. Não tem outra. Não tem outro. É ele sempre. É ele, por ele. E, William, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens dessa nova geração que está vindo. Tanto para mim, porque eu fui muito ministrada também pelo seu testemunho aqui. Foi assim... Cara, falou muito comigo, sabe? Porque eu te entendo um pouco, porque eu também tentei fugir de Deus. Sim. Não tem como você fugir. Não tem como. E eu queria que você deixasse essa mensagem, sabe? Aproveitar esse gancho onde você contou um pouquinho desse espaço, assim, que você foi tentando dar de Deus... para você falar para esses jovens. Uma palavra que venha do coração de Deus é o seu, para que você comunique para eles e fale, cara, vale a pena. Vale a pena, porque eu sou prova viva que vale a pena. Com certeza. Ó, a mensagem que eu deixo, eu gosto muito dessa passagem bíblica. Lá em Lucas 2, tem uma parte que fala sobre quando Jesus foi apresentado no templo. Antes de ele ser apresentado, o Espírito Santo falou com Simeão. Falou, Simeão, você não vai morrer enquanto não vê a salvação. E essa promessa ficou no coração dele, como qualquer promessa que nós temos hoje. Por exemplo, Deus falar, Isa, vai acontecer tal coisa na sua vida antes de você morrer. E ela vai ter que passar por tribulações, passar pelas lutas que tem, só que crendo nessa palavra. Foi assim que aconteceu com Simeão. Simeão, ó, eu imagino assim, eu tenho uma promessa. Aí veio o pecado, não, sai fora, eu tenho uma promessa. Ah, veio coisa que quer levar ele pro mundão. Não, peraí, eu tenho uma promessa. Aí depois de muito tempo, ele guardando essa promessa no coração dele, o Espírito Santo falou, vai lá no templo. Porque Simeão era um cara, ele não era profeta, ele não era sacerdote, não era nada. Ele só era um cara cheio do Espírito Santo. Um cara segundo o coração de Deus. E ele era o cara que limpava o templo, a igreja, cuidava da igreja. O cara mais humilde da igreja, ele não era pastor, não era nada. De repente, o Espírito Santo fala, vai lá no templo agora. Ele foi lá. O que aconteceu? José e Maria entrou com Jesus no colo. Falou assim, apresenta aí. Apresenta para Deus. Quando ele pegou o menino no colo, o que ele falou? Meus olhos já viram a salvação. Já pode me despedir do seu servo. Ou seja, ele falou, Deus, eu já posso morrer em paz. Porque a promessa do Senhor cumpriu na minha vida. Porque os meus olhos viram a salvação. A luz que iluminará os infiéis e será a honra de Israel. Jesus no colo dele. Agora você imagina o tanto que esse cara vibrou. Tem muita gente que a promessa de Deus não é isso, não é se apresentar Jesus no templo, mas a promessa de Deus é você levar alguém para a igreja ou você levar sua família. Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, creia nessa palavra. Nada mais. Segura. Essa eu peguei. Todo mundo vai para a igreja. Todo em mundo. Nome de Jesus. E agora eu quero saber, tem coisa nova aí para os bênçãos? Tem muita coisa. Você pode contar um pouquinho pra gente? Eu queria contar uma experiência da graça. Não, eu quero saber Quer então. saber? Oxi! Ai, cara, muita gente vai falar que não é mentira isso aí, cara. Mas é verdade. Na pandemia, Isa, foi uma época que ninguém tocava. Nem culto tinha. Era só live. Só. Né? Tipo assim, é normal. Nós, como artista, como cantores, a gente tá com uma agenda lotada e vem alguém querer patrocinar. É normal isso. Comigo aconteceu o contrário. 2019, 2020. Pandemia. Parou tudo. E eu lá em casa. Cara, o que eu vou fazer, né? Parei de tocar.
Ainda bem que eu tava atendendo umas empresas na rede social e tal. Tava em casa de boa. Uma ligação. Rio de Janeiro. Falei, é nada, não vou atender nada, tá louco. Assim, os caras lá do Bangu 1 querendo dinheiro meu, né? Aí eu não atendia, pá. Rejeitava. Olha só, olha o mistério. E nada. Aí um amigo meu me ligou, Luiz Queiroz, que é cantor também, gospel. Falou, Varão. Falei, e aí, Luiz? Atende o homem aí, cara. Gritou no telefone. Falei, homem quem? Atende o cara, os caras da Graça Music, ligando pra você. Falei, cara, eu achei que era cobrança, pô. Tô devendo tanto que... Vai que, aí né? ele falou, atende aí o Thiago Pérez, que é o líder lá da Graça Music. Beleza, atendi ele. Falei, aí, Thiago, William do céu, eu tô desde você ligando pra você tá me rejeitando, cara. Você tá devendo? Eu falei, tô. Então você tá precisando de nós. Eu falei, tô precisando, sei. Ele, pois é, William, é o seguinte, vou contar um negócio pra você. A Graça Music tá contratando 50 cantores que já tem CD, mas não foi o propagado. Só tem CD. Não tem clipe, tem nada. Tá procurando 50 cantores. E o missionário, R.R. Soares, viu um clipe seu na internet e ele quer, porque quer que você venha aqui. Falei, como assim? R.R. Soares, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Esse cara, ele viu um clipe do Barquinho, da música sua. Olhei. Aquele senhor, viu? Cara, um cara, rapaz, ele é top aí, né? Missionário, R.R. Soares, todo mundo conhece. Show da fé, pô. Todo dia na televisão. Falei, cara, e agora? Falei, como assim ele viu? Ele viu, ele quer que você assina com nós aqui. O contrato digital, né? Pra poder impulsionar suas coisas. Falei, cara, passa o CPF aí, William. Falei, o quê? Passar o CPF pra carioca? Não. Já tá sujo mesmo, né? Então toma aí o CPF, toma. O que mais pode acontecer? Era numa quinta-feira. Falei, cara, o Luiz falou que o cara é de confiança, beleza, ele falou meu nome, falou o nome da minha música, pô. Não é possível que um bandido sabe tanto assim de nós, né? Igual... Seja tão específico assim. Cara, muito, né? Será que o diabo é astuto desse tanto? Desse jeito, inteligente, eu acho que ele é burro, não é assim, não. Aí tá. Passei meu CPF, desliguei a ligação, pá, falei, cara, e eu sozinho, cara. Falei, cara, será que eu fiz coisa certa? Depende, ele manda check-in. Ele comprou passagem pra mim no outro dia lá pra Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro. Falei, agora, não tenho roupa. Agora não tem ninguém pra me socorrer aqui. Eu não retiro lá, o povo pagou. Falei, agora não tenho roupa, não tem nada. Tinha uma camisa de um candidato, do político. Brincadeira. Eu não tinha roupa assim pra me apresentar. Rapaz, e agora? Falei, cara, tem que prestar alguma coisa de alguém. Fui, na tora. Pô, tava pandemia, ninguém tinha dinheiro, pô, tava parado. Peguei o avião, vazei. Pá, cheguei lá no Rio de Janeiro, um Galeão. Uma plaquinha assim. William, os Benção. Um cara lá. Escrito Hit TV em cima, né? Que é a TV deles lá. Falei, cara, tô estourado. Esqueça tudo. Esquece, o cara tá na casa, né? Cheguei lá, falei, eu sou o William. Ô, senhor, dá sua mala aí. Falei, não, cara. Eu levo, Eu cheguei agora na janela, já quer sentar já. Falei, não, pode deixar que eu levo. Chega lá, tinha uma van lá, Hit TV. Falei, cara, o cara abriu a porta, entrei. Falei, cara, o que eu tô vivendo, cara? Você não gravou nenhum vídeo no YouTube pra aquele povo lá do avião? Falei, cara do céu. Falei, o que tá acontecendo? Aí cheguei lá na Graça Music, mano. Um prédio enorme, uma igreja deles lá na Barra de Tijuca, muito chique. Eu entrei, ela falou, ó. Aí o Thiago Pérez me recebeu, né, o produtor musical. Falou, mano, quero apresentar você pro pessoal ali. Quando eu entrei assim, velho, tinha um monte de mesa assim, o povo de escritório. Meu barquinho, não vai afundar. Jesus tá... Falei, cara, a galera já tá aqui sabendo a música. Falei, cara, os caras gostam demais. Porque a Graça Music contratou 50 cantores, um de cada estado. Aqui levou dois cantores. Eu e a Fernanda Santos, que era da IBN Cristo Rei, uma loira. Só que não tinha ninguém que tocava esse ritmo lá. Era tudo worship, swing, né? Igual do Thales Roberto e tal. E não tinha nenhum da Louvadeira. Então, todo mundo abraçou. Falou, cara, massa demais, massa, tá louco, cara. Rapaz, cheguei lá na hora de assinar, velho. Graças a Music lá. Começou a passar um filme na minha cabeça. Falei, cara, tudo que eu sofri, tudo esses anos, cara, e Deus me trouxe aqui, velho. Perto dos grandes. Aqui lançou Thales Roberto. Aqui que lançou André Valadão, Diante do Trono, Nívia Soares. Todo mundo saiu daqui, cara. Disco Praise. Falei, cara, eu tô no meio dos caras. Aí tá, beleza. Fui, assinei com eles. O que aconteceu? Muita gente achou assim, a gravadora, o cara vai ficar mais caro, né? Deu aquele medo na galera. Só que o que a gravadora faz? Ele simplesmente organiza suas coisas que tá bagunçado. Eu tinha 2 CD gravados e não tinha nenhuma registrada.
Olha que loucura. Não, e aí eu parei com você, O uai. tanto de dinheiro que eu perdi. Os caras falaram, não acredito que você não tem nada registrado. Não tem nada. Os caras foram lá, registraram numa uma empresa séria e tal. Pá. Falei, eu quero ver. Que diferença vai fazer? Você vai ver. Rapaz, os caras do Nordeste começavam a tocar minhas músicas. Começava a cair dinheiro, cara. Dinheiro. É a ICAD. Recolhia tudo. Eu tava começando a tirar uns 3 mil por mês só de ICAD. Falei, vou parar de trabalhar. Agora chegou. Eu ouço, filho meu. Chegou essa hora de brilhar. Aí, cara, começou a cair ECAD. Falei, mas que demais, cara. E eles tinham lançado 2 músicas pela gravadora, né? Só 2 músicas, Gino Deus e Barquinho. Começou a cair os direitos autorais dessa música. Por quê? A Graça tem 38 rádios no Brasil. E quem é assinado com elas, dia inteiro, tocando na rádio. Falei, cara, que massa, velho. Aí, eu lembro que eu fui no show do Fernandinho, lá aqui no Festival de Inverno, né, que teve na Chapada. Eu não tava tocando, eu estava lá no público, escutando. E o cara do som lá, o pessoal do LAD, amigo meu, falei, pô, Coné, põe essa música aí. Põe essa música aí pra rodar aí, no intervalo. Aí saiu uma banda e entrou o Fernandinho, ele colocou a música lá, só um trechinho. O meu barquinho, não. Beleza. Depois 2 dias, apareceu lá. R$150, Chapada, não sei o quê, dia tal. Cara, até em evento que coloca a minha música, ganhei direito. Falei, cara, a gravadora foi uma benção na minha vida, que organizou todas as minhas coisas. Eu não sabia que ganhava dinheiro, direito autoral. Agora os caras têm que pedir pra mim. Se for gravar música, tem que pedir. Se eu libero, eu falei, o homem foi tá benção, cara, foi benção. diferente. Aí, cara, começou a andar as coisas, velho. 2023 pra cá, as coisas tudo mudou. Porque assim, ó, tem muito ministério que surge com, quero ficar famoso, quero ganhar dinheiro. Cara, é tudo consequência do trabalho, igual eu falei pra você no começo, é consequência do seu trabalho. Se você fizer um trabalho bonito na internet, né? Principalmente você profissionalizar. O que é? Você tem empresa, você quer ganhar dinheiro em governo, em prefeitura, porque assim, ó, os religiosos falam assim, tá louco? Como que uma banda vai ganhar dinheiro na prefeitura? Falei, irmão, se você não pegar esse dinheiro que é seu, o lambadão vai pegar, o sertanejo vai pegar, o pagode vai pegar. 142 municípios em Mato Grosso. Todos os 142 têm aniversário de cidade, tem evento secular, 3 dias secular, comendo dinheiro da galera, e 1 dia gospel. Então, se você não tiver uma preparação de empresa pra você pegar esses eventos, você não vai entrar. Não adianta você falar, não, irmão, eu toco de graça. Você não sobe nem pra tocar de graça, você não sobe, porque o governo, a prefeitura, eles trabalham tudo com nota fiscal, tudo bonitinho. Tudo certinho, né? Então a galera acha assim, não, eu não cobro pra tocar. Também você não vai tocar. Porque eles querem que você cobre pra tocar. Eles querem pagar. É um direito seu. É um direito seu. E é um dinheiro nosso. Dinheiro disponível lá. Cultura disponibilizou dinheiro pro gospel. Agora não tem banda preparada pra pegar. E aqui, a gente tem o costume de fazer uma brincadeira. Mas você não pode pensar. Ah, meu Deus. Eu falo, você responde. Meu Deus. Se pensar, você tá desclassificado. Obrigada. Eu sou meio ruim pra entender as coisas. Eu também, tá? Eu confesso pra você que eu também tenho esse problema. Tem um delayzinho aí. Verdade, mas tudo certo. Hoje eu nem trouxe aqui, que eu já tô até Então vai, firme de cabeça. Ó, uma palavra. Deus. Um versículo. Atos 16:31. Hobby. Pescar. Mentira. Eu gosto de pescar. Sério? Só que ninguém me chama. Porque eu sou pé frio. Ninguém pega um lambarim quando eu vou. Aí os caras vão no outro dia sem eu, só pra cu grandão, cara. Eu acho que o problema... Eu acho que eu pescador de homens, não é de peixe, não. Boa. Um esporte. Ah, cara. Gosto de boliche. Eu não vou te julgar também. Meu esporte favorito é montar em touros. Então, sua família é? Tudo pra mim. Seu ministério é? Um alicerce de Deus na terra. E Deus é? Tudo pra mim. Ah! Salvador, de tudo. William, que prazer foi ter você aqui. Eu acho que a gente precisa de uma parte 2, entendeu? Com certeza. Que tem muito Com assunto certeza. ainda pra conversar. Muita coisa. Mas foi um prazer ter recebido você aqui. Obrigado, eu que agradeço. Ter sido ministrada pelo seu testemunho. Acredito que a galera de casa também foi muito. Depois vocês vão lá no Instagram do William, tá, gente? Falar pra eles. Os bênçãos lá. Segue no Instagram, os bênçãos. Arrasou. William, muito obrigada. Que Deus seja louvado na sua vida, através da sua vida. E eu espero você aqui mais uma vez, Com certeza. viu? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E siga no Instagram aí, @osbênçãos, e você vai acompanhar todas as histórias daqui pra frente. Que vem muita novidade por aí, né? Muita novidade.
E foi isso, bebês. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que estamos aqui todos os sábados a partir das 13 horas. E lá no nosso canal do YouTube também. Então já aproveita, já curte, comenta, compartilha. E eu tô muito feliz por cada um que ficou aqui até o final para assistir, para compartilhar desse testemunho incrível do William, do Os Bênçãos. E é isso. Um beijo. Até sábado que vem. E tchau!